qual é a verdadeira conexão entre a Santíssima Trindade e a Igreja? Sabe, isso pode parecer uma teologia muito distante, muito abstrata, mas a verdade é que essa relação é a base de tudo. Hoje, a gente vai mergulhar em como o plano, a vida e até a missão da Igreja estão, na verdade, totalmente ligados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o nosso ponto de partida é exatamente aqui, na Grande Comissão. Esse versículo é a nossa âncora. E um detalhe que faz toda a diferença. Jesus não diz nós nomes, no plural. Ele diz em nome, no singular. Ou seja, desde o comecinho, a missão da igreja já nasce ligada à natureza de um só Deus em três pessoas. Tá, mas como é que isso tudo se desenrola? Para começar, a gente precisa entender que a Igreja não foi um acaso, não foi um plano B de Deus. Muito pelo contrário, ela é o resultado de um plano eterno que foi pensado e traçado dentro da própria Trindade. O material que a gente está analisando mostra que as origens da igreja não estão aqui no nosso tempo, mas na eternidade. Tudo começa no propósito eterno de Deus Pai, que, com seu conhecimento prévio de tudo, escolheu um povo para si, isso antes mesmo que o mundo existisse. E para entender bem esse ponto, tem um termo-chave: presciência. Agora, isso não anula a escolha humana, ok? O que significa é que Deus tem um conhecimento completo e antecipado de tudo. Ele sabe desde sempre quem iria crer em de redenção. E aqui a gente vê a cooperação perfeita da Trindade em ação. Não são atos isolados, um de cada vez. É um fluxo perfeito. O Pai elege, lá na eternidade, o Filho vem e executa essa redenção na cruz, e o Espírito Santo aplica essa salvação na nossa vida, santificando e guardando os que creem. Cada um tem um papel claro, mas eles trabalham em uma unidade perfeita. E essa imagem do nosso material de estudo resume tudo de um jeito bem direto, né? É uma síntese poderosa: eleição, redenção, santificação. Uma obra totalmente conjunta, uma verdadeira sinfonia divina para formar a igreja. Bom, então a igreja foi planejada e formada. Mas a relação para por aí? Claro que não. A segunda parte da nossa análise mostra como a igreja vive numa comunhão constante, contínua, com a Trindade. E essa comunhão acontece em várias dimensões. A vida da igreja é sustentada pelo amor do Pai, que é a fonte de tudo. O nosso acesso a esse amor acontece pela graça do Filho, Jesus Cristo. E a experiência viva da fé, a união entre as pessoas na igreja, é promovida pela comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente. Essa bênção, que é usada até hoje em tantas igrejas, não é só uma fórmula bonita para terminar o culto. É um resumo teológico poderosíssimo da vida cristã. Uma vida mergulhada na graça, no amor e na comunhão da Trindade. E, de novo, o material de estudo nos dá uma síntese bem clara. O ponto central é este: a vida da igreja não é um esforço humano, é um presente divino, sustentado o tempo todo pela ação de cada uma das pessoas da Trindade. Então a gente já viu que a igreja foi planejada na eternidade e é sustentada no presente. Mas para quê? Qual o objetivo disso tudo? E isso nos leva ao ponto alto da nossa análise. A igreja não existe só por existir. Ela é enviada. Ela tem uma missão. Essa missão toda começa com a vontade do Pai. Do mesmo jeito que o Pai enviou o Filho ao mundo, agora ele envia a igreja. A iniciativa, o propósito, a origem da missão, tudo vem do coração de Deus Pai. A vontade do Pai, então, se transforma numa ordem bem específica através do Filho. É Jesus quem dá as instruções, o mandato, é a grande comissão que a gente viu lá no começo, ele define qual é a tarefa. E finalmente vamos ser sinceros, essa missão seria impossível sem poder. É aí que entra o Espírito Santo. É ele quem dá a força, a coragem, os dons e a direção para que a igreja consiga cumprir a ordem do Filho e, assim, realizar a vontade do Pai. E aqui, tudo se conecta. Envio, comissionamento e capacitação. É uma corrente de ação divina que flui da Trindade para o mundo através da igreja. A missão, no fundo, não é da igreja, é da Trindade. A igreja é o instrumento. Ok, já vimos o plano, a comunhão e a missão. Mas, na prática, por que isso tudo importa? Vamos ver como a nossa fonte conclui a relevância dessa doutrina para o nosso dia a dia. A verdade prática que a lição destaca é exatamente esta: o Pai planeja, o Filho redime e o Espírito santifica. Essa cooperação divina não só criou a igreja, mas sustenta a fé e a missão dela no mundo hoje.
O ponto-chave é que a igreja depende totalmente da Trindade para absolutamente tudo. Isso nos leva à grande conclusão do material. Entender o papel da Trindade na vida da igreja não é só um exercício intelectual, sabe? É algo que deveria moldar a nossa adoração, a nossa unidade e o nosso senso de propósito. É uma verdade que precisa ser vivida. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a salvação, a vida e a missão da igreja são uma obra tão profundamente trinitária, como é que isso transforma o jeito de enxergar a comunidade local, o propósito pessoal e a nossa dependência de Deus? Fica aí a reflexão.